Olá, sejam muito bem-vindos ao Proteja Seu Cultivo, nosso bate-papo aqui no IrraraCast, para quem gosta de estar sempre muito bem informado. Hoje a gente vai tratar de manejo eficiente das principais doenças do trigo, aquelas que prejudicam a curto e longo prazo o desempenho das lavouras. Para tratar deste assunto, o meu convidado é o Carlos Forcellini, engenheiro agrônomo e especialista em microbiologia e fitopatologia. É muito bom recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo, Forcellini. Olá, Kellen, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês, com todos os amigos que nos acompanham, e especialmente falar de um assunto tão importante como doença na cultura do trigo, uma cultura que está bem valorizada nos últimos anos, tem doenças importantes, tem problemas que a gente tem como manejar, e espero compartilhar nossa experiência, nosso conhecimento com todos vocês. Vamos direto então ao ponto, Forcellini, para começar esse bate-papo. Eu gostaria de saber de você, hoje, quais são as principais doenças que atingem a cultura do trigo? A gente vê as tecnologias avançando, mas essas doenças também avançam, se tornam mais resistentes. Conte para gente. Exato, nós temos assim que por um lado, o melhoramento genético do trigo tenta trazer cultivares novas a cada ano, mais produtivas, com melhor qualidade industrial, mas muitas vezes também com resistência às doenças. Não tem sido possível juntar todas essas coisas positivas num único material. Então hoje nós temos materiais no campo que são preferidos pelos produtores pela sua qualidade industrial, mas que há várias doenças que afetam esses cultivares. E essas doenças ocorrem porque lá no campo, os fungos, as bactérias, os vírus se modificam geneticamente com muita facilidade e acabam quebrando a resistência desses materiais. Se a gente for analisar, assim, fazer talvez um levantamento, ferrugem é uma doença que chama muita atenção dos produtores, mas na prática, no campo, ela não é a mais importante, porque justamente aí a gente tem tido por parte da resistência genética um pouco mais de contribuição. Eu diria assim que analisando os últimos anos, o oídio é uma doença muito importante, geralmente a primeira. As manchas foliares também são muito importantes e são doenças de difícil controle. E depois lá na espiga nós temos a giberela, mais aqui no sul do Brasil, onde chove um pouco mais em setembro. E mais do Paraná para cima nós temos a presença da brusone, também é uma doença muito importante na espiga do trigo. São esses os principais problemas que a gente enfrenta ano a ano. São problemas já conhecidos da nossa audiência, e a nossa audiência também tem percebido como as condições climáticas impactam nesse aparecimento de doenças. Tem como a gente dar uma dica aqui para quem nos vê ou assiste de como agir preventivamente para o manejo das doenças do trigo, olhando para clima? Essas doenças do trigo são todas elas muito influenciadas pelo ambiente. E quando eu falo de ambiente, basicamente a temperatura, que é um fator que regula a velocidade dela. Se a temperatura for baixa, normalmente esses ciclos de doença eles são mais lentos, eles demoram mais para aparecer, então nós podemos ter um início mais sadio na cultura do trigo, mas por outro lado, se tivermos temperaturas mais amenas, um inverno mais ameno, tudo isso vai acelerar. Então a dica que a gente dá para os produtores é o seguinte, né? Estabelecer o trigo, semeou o trigo a campo, acompanhe como é que é a ocorrência de temperatura nos primeiros momentos da cultura. Se ela for baixa ou menor do que o normal para a região, normalmente as doenças vão aparecer um pouco mais tarde. E as aplicações, então, podem ser elas serão mais preventivas, com certeza. Agora, se eventualmente nós tivermos um aquecimento das temperaturas nas primeiras semanas após a semeadura, tudo isso antecipado. Então, passando isso para o manejo, basicamente eu gosto de comparar o seguinte: a gente faz todos os anos esses experimentos a campo, onde que a gente inicia as aplicações no perfilhamento da cultura, quando o trigo está ali com 30, 40 dias aproximadamente, ou a gente faz essa primeira aplicação quando ele está já mais na fase chamada de elongação, aproximadamente 50 dias. A gente observou que nos anos mais frios, a contribuição dessa aplicação do perfilhamento foi pequena, 2 sacos por hectare, mas nos anos um pouco mais amenos, ela chegou a 10 sacos por hectare. E na média dos anos, ela tem ficado em torno de 5 sacos por hectare. Então a gente deixa a dica para o produtor. Tá um pouco mais ameno, um pouco mais quente, começa mais cedo com as aplicações, já no perfilhamento, para ser mais preventivo em relação a esses primeiros ciclos de doença. Muito bem, agora você tem falado sobre o tratamento ali depois do aparecimento da doença. No quesito semente, lá na hora de plantar, tem alguma recomendação que você poderia nos fazer para que a gente já antecipadamente tenha um manejo que vai ser mais preventivo para evitar que essas doenças tenham um potencial ainda mais agudo de estrago para as produções?
tratamento de sementes é uma prática muito importante, porque para algumas cultivares as doenças começam realmente muito cedo, né? E outro ponto importante do trigo, a gente sempre fala o seguinte, que é importante começar bem e terminar bem. O que que é começar bem? Ter um trigo bem implantado, com uma população de plantas adequada. Isso é fundamental, especialmente por exemplo, assim, do ponto de vista de altas produtividades, começar bem com a população ideal é fundamental. E aí que vem a importância do tratamento de semente. Ele controla fungos que estão na própria semente e protege ela com relação a fungos que estão no solo. Dessa maneira, a gente tem no tratamento de semente uma prática fundamental. Eu diria sem números que muitas vezes as diferenças ficam na faixa de 4, 5 até 8 sacos por hectare, dependendo da cultivar de trigo que a gente considera essa diferença por conta do tratamento de sementes. Repete para a gente qual é a diferença com o tratamento de sementes? Dependendo da cultivar que a gente trabalha, isso está muito relacionado com o quanto ela é mais suscetível ou menos, certo? Nós temos tido diferenças entre 4, 5 até 8 sacos por hectare nos nossos experimentos nos últimos 2 anos, no comparativo entre com e sem tratamento de sementes. Realmente é uma quantidade expressiva, especialmente quando a gente olha para o valor do trigo no mercado hoje, ou seja, é um potencial de aumento de rentabilidade para a gente discutir já já com você. Antes da gente chegar nesses dados de mercado e potencial produtivo, eu gostaria de saber se existe alguma técnica, alguma sugestão que facilite para o produtor na hora de identificar a presença dessas doenças nas lavouras de trigo, de forma que ele possa tomar uma atitude mais rápida e cuidar da sua produção. Perfeito. A identificação das doenças no trigo, ela não é uma coisa difícil. A ferrugem é fácil identificar, o ídio também, as manchas foliares também. Porém, eu diria o seguinte, que é importante que o produtor, ou o consultor, ou o técnico envolvido faça isso com uma boa frequência. E seria algo como 2 vezes por semana, no mínimo. Isso é importante para que a gente possa pegar essas doenças no seu início e fazer as aplicações adequadas. Ser preventivo ou ser, digamos assim, um curativo inicial, logo nos seus primeiros sintomas. Isso é fundamental para que a gente possa ter um controle efetivo das doenças. Caso, por questões operacionais ou por outras atividades, ou mesmo climáticas, não se possa fazer essa frequência de 2 vezes por semana na lavoura, então a gente, especialmente numa situação de um ano, em que nós temos a cultura mais valorizada, que nós temos um ambiente climático cada vez mais favorável para os problemas, é melhor já fazer uma programação pré-estabelecida, iniciando as aplicações de acordo com os estádios da cultura, perfilhamento, elongação, emborrachamento, floração, já trabalhar dessa maneira. Eu diria assim que identificar no campo não é um problema sério, mas a frequência da identificação é fundamental para que a gente possa não perder o timing das aplicações. Importante, vou aqui grifar para a nossa audiência as palavras do Forcellini. Ele fala sobre monitoramento, frequência desse monitoramento, para ter uma tomada de decisão no timing correto, ou seja, que ela seja eficiente. Agora, além do monitoramento, o produtor consegue fazer o manejo eficaz dessas doenças com uma série de fatores que, de uma forma como aliados, eles podem colaborar para o controle do aparecimento de problemas no campo. Cita para a gente alguns que devem estar na ponta da língua de quem nos ouve ou nos vê. Primeiro, Kelly, é importante a gente conhecer a cultivar que vai ser utilizada, né? Elas têm muitas vezes suscetibilidade maior ou menor para algumas doenças. Então, identificar quais são os inimigos que potencialmente estarão presentes no campo. Segundo ponto, se possível, fazer a rotação de culturas, né? Rotacionar as áreas em que se cultiva o trigo todos os anos, porque nós temos muitos desses fungos presentes nos restos culturais, que ficam na palhada de um ano para outro. Quando a cultura já está implantada, então é muito importante começar cedo. A minha sugestão é iniciar já na fase de perfilhamento, pensando especialmente no controle do ídio, que é uma doença de aparecimento precoce. Outro ponto é seguir com intervalos corretos. Hoje nós temos aí que para trigo é mais ou menos na faixa de 14, 15 a 16 dias o intervalo entre uma aplicação e outra. Também é muito importante que o produtor faça o uso de bons fungicidas. Quando a gente analisa, assim, que a preocupação muitas vezes dele é a ferrugem, e na prática o que mais aparece no campo é o ID manchas ou giberela, nós temos que redirecionar os produtos para essas doenças que são mais frequentes e mais importantes. Então, olhar para a composição dos fungicidas, falar com o técnico, discutir com ele, para identificar a ferramenta correta. Quanto mais concentrado for o produto, em seus ativos, e na sua quantidade total, melhor. Então, são algumas dicas que nos ajudam a ter uma assertividade maior no manejo dessas doenças.
Muito bem, e nesse contexto, Carlos Forcellini, em que a gente viu o preço do trigo dobrar nos últimos anos, né? A gente há pouco viu cotações ao redor de R$ 100, quando há 2 anos a gente falava em uma saca de trigo valendo R$ 40. A valorização do preço do trigo no mercado fez com que o produtor aumentasse os cuidados com a lavoura para garantir uma produtividade maior e tentar garantir esta rentabilidade com a cultura? Ou ainda há um fator cultural que mantém o trigo com menos cuidados do que outras culturas? Sim e não, de certo modo, porque quando a gente analisa que alguns produtores perceberam essa diferença de valor no trigo esse ano, estão investindo mais, estão vendo a cultura com outros olhos, estão inovando em termos de tecnologias, utilizando, quem sabe, alguns produtos melhores, algumas ferramentas melhores, estão realmente pensando em inovar na cultura, ou muitas vezes até fazendo combinações de produtos para melhorar o controle das doenças, ou até começando mais cedo. Acho que esse é um ponto importante. Mas eu gostaria de destacar, né, que a gente, quando o trigo valia 30, R$ 40, muitas vezes a gente aceitava aquela, não digo desculpa, mas aquele argumento, né, de que não dava para investir muito na medida que a cultura remunerava pouco. Mas hoje, ela valendo quase 3 vezes mais do que valia 2, 3 anos atrás, a gente tem que olhar ela com outros olhos, olhar ela assim com a cultura que nós temos ferramentas que a gente pode, mais tecnologia que a gente pode investir nela. Claro, sempre tem uma questão de risco climático associado, mas se a gente não fizer a nossa parte e a safra for, um ambiente for bom, nós não vamos usufruir de todo esse potencial que a cultura tem, toda essa rentabilidade que ela pode nos passar nessa safra. Então a gente convida os produtores, de certo modo, a olhar um pouco mais a cultura do trigo, assim, diante dessas inovações, diante desse novo potencial, né, passar para ela um pouco mais de um manejo mais, digamos assim, mais cuidadoso, né, para a gente usufruir desse preço espetacular. Excelente. Fica a dica então do nosso convidado Carlos Forcellini, engenheiro agrônomo e especialista em microbiologia e fitopatologia. Foi um prazer recebê-lo, Forcellini, e volte mais vezes. Obrigado, quero obrigado a todos os amigos que participam conosco, é um privilégio poder estar com vocês. Obrigado, o privilégio é nosso. E vamos seguir em frente. É hora agora de conversar com o Leandro Marques, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara. Ele vai trazer algumas contribuições para a gente e para os produtores de trigo sobre soluções que fazem a diferença no manejo. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. É sempre muito bom estar mais uma vez, né? Tentando contribuir da melhor forma possível para a gente ter bons manejos e produzirmos mais trigo, né? Exatamente. Estávamos aqui ouvindo com atenção o Forcellini, que tratou desde o cuidado com a semente até técnicas para identificar as doenças no campo e agir rapidamente. Tudo começa na semente, né, Leandro? Diga para gente, a solução tem a ver com o Certeza N, que é um aliado na hora da germinação? De qual forma ele atua para proteger as sementes e o que ele tem de diferença em relação a outras tecnologias, a aplicação, a solução? Conta pra gente. Certo, Kellen. O Certeza N, com certeza, né, tem uma ligação forte também com a cultura do trigo. É uma das nossas grandes estrelas, né? Em tantas outras culturas, soja, feijão, enfim, mas no trigo também ele é uma grande estrela, né? E por que disso, né? É um produto aí formulado em mistura de dois ativos, né, que possuem mecanismos de ação diferentes e que se complementam muito bem. Então, isso proporciona espectro de controle. Então, se nós formos analisarmos na cultura do trigo, os principais patógenos que podem estar veiculados às sementes, os dados mostram, né, as instituições que fazem essas análises, muita presença, por exemplo, de Fusarium, que pode vir, né, de um ano mais chuvoso, em que dá mais giberela no campo, então é o mesmo patógeno, ele acaba sendo veiculado depois para a semente. E também, por outro lado, a gente pode ter muito fungo ligado às doenças foliares, como as manchas foliares, né? Principalmente daí em áreas de trigo sobre trigo, né? Onde é feito um cultivo um pouco mais intensivo dessa cultura, né? E quando a gente analisa os tratamentos que possuem alta performance para esses fungos, muitas vezes é diferente o grupo
de fungicidas. Então, por um lado, eu tenho produtos que são mais eficientes para o lado fusário e tenho produtos que são um pouco mais eficientes para o lado das manchas, aí principalmente Drexilera e bipolares. E o Certeza N, então, por ser uma mistura, ele tem ativos que entregam elevada performance para esses dois grupos de fungos. Então, isso a gente comenta, né, o espectro de ação, uma maior proteção dentro de um mesmo produto, né? E além disso, Kellen, o Certeza N, a gente tem uma tecnologia em formulação, uma elevada tecnologia, né, em formulação que proporciona, além do excelente recobrimento na hora de tratar a semente, mas também a adesividade, né? Então, se a gente pensar em safras mais chuvosas, às vezes que nós temos mais água no solo, essa adesividade ela é importante para ela manter esse produto mais tempo perto da semente, que é onde ele vai entregar a proteção, né? Ele precisa ficar mais tempo ali. Além disso, né, a gente destaca bastante aí também a questão da seletividade do produto para a semente, ou seja, ele não é de forma alguma agressivo à emergência dessa planta, né, a germinação dessa planta. Bem pelo contrário, inclusive a gente observa muito a campo uma maior velocidade de emergência do trigo em áreas tratadas com Certeza N e também áreas que a gente nota assim um vigor de plantas emergidas superior, né? Então isso está muito ligado à proteção e também à seletividade, porque a gente faz testes em laboratórios, né, Kelly, e quando você tem um produto que é mais eficaz, você vê que aquela planta ela se torna mais vigorosa, comparado a um produto que às vezes ele consegue salvar a emergência, a planta ela consegue emergir, mas a eficiência dele não foi tão boa ao ponto de que o patógeno consegue consumir um pouco da reserva da semente e isso afeta no vigor, né? Ou um atraso na emergência. Então, a gente nota muito isso. E isso, então, proporciona aí um arranque de plantas muito bom, né, para as lavouras, o que vai, com certeza, refletir aí em produtividade, né? Até o Forcellini comentou, né, a importância de arrancar bem, né? Então, com certeza, aí nós temos uma excelente ferramenta aí para ser utilizado na cultura do trigo aí para tratamento de semente. Muito bem destacado, Leandro. E conte para a gente, em relação ao fusão, como esse defensivo age na proteção da cultura, no controle das doenças, qual é o modo de ação dele inovador trazido ao mercado neste momento? Perfeito, Keren. O fusão, então, é a nossa ferramenta principal aí para manejo de doenças na parte aérea. Então, também é uma mistura, né, de dois ativos, o que isso hoje é totalmente indicado, né, a gente trabalhar com misturas para nós mitigarmos riscos, por exemplo, com resistências, né, e são ativos que proporcionam uma ação tanto preventiva quanto também curativa, né, então isso é importante. E, de novo, eu volto na questão do espectro de ação. O Forcellini comentou, nós temos várias doenças, né, oídio, manchas, enfim. Então, muitas vezes elas estão ocorrendo no campo de forma simultânea, né? Então, quando eu uso um produto que me entrega espectro, ou seja, ação sobre diferentes doenças, eu tenho mais segurança na proteção. Então, dentro do fusão, eu tenho um triazol, por exemplo, de amplo espectro, que ele me entrega excelente ação sobre oídio, sobre manchas, sobre a ferrugem, posteriormente também sobre a giberela, que é uma doença que pode ocorrer mais tarde, lá depois da emissão de espigas, né? Então, realmente, eu tenho essa versatilidade de espectro. E também associada a uma espirulina, que é a mais nova do mercado, né? Foi a última espirulina lançada, então é uma espirulina que foi pouco exposta ainda a campo, né? E que entrega excelentes resultados aí também, contribuindo nesse manejo, né? Então, ambos os ativos eles são bastante sistêmicos, então a gente tem um ganho também desse ponto de vista de proteção, isso é importante, né? Principalmente aí pensando na própria espirulina, ela é móvel na folha do ponto de vista de base, sempre para o ápice, então isso ajuda a corrigir pequenas falhas de deposição de gotas, né, e pode melhorar a proteção. E, então, isso acaba, assim, em resumo, né, Kellen, o fusão é essa palavra que resume, essa versatilidade, é um produto que eu posso estar utilizando desde as primeiras aplicações, com excelente performance para oídio, para manchas, como
em aplicações posteriores, talvez mais para o final do ciclo, também pensando aí em doenças de espiga, né? E então a gente vem aí avaliando ano após ano aí os nossos trabalhos de campo também, junto com o time de Comprove, né, que faz essas áreas demonstrativas junto com os produtores, e é um produto que tem nos trazido muita satisfação, resultados fantásticos, né? Trazendo aí excelente controle e o reflexo em produtividade aí para o produtor. Leandro Marques, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por dividir com a nossa audiência os detalhes das tecnologias disponíveis para fazer um bom manejo das plantações de trigo, garantir aumento de produção, de produtividade e aproveitar as oportunidades de renda no mercado. Agradecemos ao Leandro Marques, consultor de desenvolvimento de mercado da Yara. Volte sempre, Leandro. Obrigado, Kellen. Sempre bom estar compartilhando aí. Contem conosco da Yara aí para a gente produzir mais trigo. Muito obrigada. O Proteja Seu Cultivo de hoje fica por aqui. Acompanhe novos conteúdos no YaraCast a qualquer momento. Até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo Yara, com informações na hora H para o seu cultivo. É Yara, pode confiar.